Olá, meu nome é Leonardo e eu sou da Máximo Com, uma empresa especializada em IBM Máximo. Prestamos serviço de suporte, configurações, integrações, treinamentos e tudo mais relacionado ao sistema da IBM. No vídeo de hoje, trabalharemos com alguns conceitos que giram em torno do uso de itens, como planejamento de materiais, compra para emissão direta, que é um dos tópicos desse vídeo, compra para almoxarifado por ressuprimento, também tópico do vídeo, recebimento e, finalmente, o consumo. Para isso, trabalharemos com essa ordem de serviço 1377, simulando uma corretiva para um caminhão, onde utilizaremos duas peças que eu já coloquei aqui no planejamento, que é a câmara de freio e o pneu Goodyear, sendo dois pneus e uma câmara de freio. Nós temos uma diferença muito importante entre essas duas linhas, onde eu vou mostrar os conceitos mencionados anteriormente. Para a câmara de freio, ela vai ser adquirida para o almoxarifado central. Faremos uma compra e o seu recebimento será feito no almoxarifado. Já os pneus, nós faremos uma emissão direta, ou seja, é uma compra que não vai passar pelo almoxarifado, ela vai ser recebida diretamente para a ordem de serviço. Por isso nós temos aqui planos e utilizados. Temos um vídeo falando sobre isso no nosso canal, o planejado versus o realizado ou utilizados. Se você quiser mais informações, confira o outro vídeo. Mas esse aqui nós vamos focar no que eu estou falando, porque eu já imagino que esse vídeo deve ficar um pouco grandinho, porque o conceito é um pouco extenso, então vamos seguir aqui o nosso objetivo. A ideia é gerar duas requisições de compras e seguir o processo de requisição, ordem de compra e recebimento e o consumo do item que estará no almoxarifado central, enquanto o recebimento da emissão direta já será feito na ordem de serviço, como você terá a oportunidade de ver. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é aprovar minha ordem de serviço, que está aguardando a aprovação. Então eu clico no botão de status e escolho o status aprovado. Isso alguns segundinhos depois, ele vai para Waiting Material, que é aguardando o material, porque nós precisamos adquirir os materiais dessa ordem de serviço para que ela seja efetivamente aprovada para que a execução do serviço seja iniciado. Então eu tenho algumas rotinas que a gente chama de cron tasks no Máximo, que elas rodam para gerar as requisições de compra e levam normalmente alguns minutos. Eu vou abrir um parênteses aqui, até deixa eu usar essa segunda aba. Então eu vou aqui na aplicação de configuração. Isso aqui é técnico, mas é importante você ter ciência de que existe uma cron task chamada reorder, que é uma rotina que aqui no meu caso roda a cada 3 minutos. No seu Máximo padrão ela vem desativada, é preciso configurar. A Máximo Com faz esse tipo de trabalho e aqui a gente passa alguns parâmetros para que o ressuprimento seja executado conforme consumo direto, enviar e-mail, ignorar o ponto de ressuprimento, entre outros parâmetros que eu não entrarei no detalhe, mas a ideia é rodar de 3 em 3 minutos. Deixa eu voltar aqui nessa aba. Outra coisa que você está vendo é que a gente pode utilizar múltiplas abas no Máximo para ter maior produtividade. Se você tem mais de uma função, pode ser uma boa dica, tá? Então vamos voltar aqui na nossa lista de planejamento e vamos ver o que aconteceu. Ainda não gerou a compra para a câmara de freio, porque eu vou ter que ativar, né? Propositadamente eu deixei nosso ressuprimento inativo para mostrar para você como funciona. Nós vamos a ele em um segundo. Antes disso, vamos ver aqui a compra. Olha só, já gerou a compra para nossos pneus, dois pneus, custo unitário, tá? Em Unit Cost aqui, tá? O custo unitário $2.557 e esse custo vem do fornecedor no registro do item. Ele não tem inventário, nesse caso é uma emissão direta, então o custo virá do item, tá? Então nós temos aqui o custo unitário e o custo da linha. Para esse carinha aqui, eu vou copiar ele, voltar para minha aba de inventário, eu vou abrir a minha câmara de freio e nós temos aqui, ó, quantidade disponível, -1. Vamos verificar a nossa reserva primeiramente, ela foi gerada, né, uma reserva aqui na OS, eu vou mostrar por aqui. Acho que eu não mostrei ainda. Nós temos uma reserva, quantidade reservada 1, pois precisamos de apenas uma câmara.
E agora voltando aqui no inventário para a gente ver mais informações em incluir, modificar reservas. Não quero modificar nem incluir nada, apenas mostrar. Essa reserva é do tipo AP Hard. Não vou entrar no detalhe do tipo de reserva, mas o que você precisa saber aqui agora é que o tipo de reserva Hard ele é sensível ao tempo. Eu coloquei ela como automática, né? O tipo de reserva automática. Então o sistema utiliza a data de exigência para poder identificar ou soft, ok? No nosso caso, a reserva foi considerada hard porque o exigido para é dia 8 e nós temos o ressuprimento com o tempo de avanço de 7 dias, ou seja, estamos dentro desses 7 dias, o que indica que já existe uma certa urgência, então essa reserva foi gerada como hard. Então isso afeta a quantidade disponível para -1 e nós precisamos ativar aqui o flagzinho de ressuprimento, senão a nossa PR, né, se eu colocar aqui na visualizar a disponibilidade do item, nossa PR não vai ser gerada, ou nossa RC, né, eu costumo falar PR, mas PR e RC a mesma coisa, ok? Então eu preciso aguardar um tempinho, ele vai utilizar a quantidade econômica da solicitação, o ponto de ressuprimento ele está 0, isso significa que quando esse saldo desse inventário atingir o ponto de ressuprimento e o ressuprimento estiver marcado, a Crontask vai rodar naquele intervalo pré-determinado e isso vai gerar uma RC, mas pode ser uma OC também. Eu vou abrir um parênteses para falar sobre isso agora. Mas voltando aqui para a guia inventário, nós temos saldo 0, contagem física 0, e a gente precisa fazer essa compra para que a gente tenha saldo nesse almoxarifado para podermos dar andamento àquela ordem de serviço. Mais um parêntese sendo aberto aqui em administração, organizações. Você pode não ter acesso a isso, mas é importante você entender que existem parâmetros no sistema onde a funcionalidade ela pode variar bastante, como nos padrões do inventário, onde eu tenho aqui as opções de saldo negativo. Eu estou usando as configurações padrão do sistema, ou seja, o máximo já vem assim. Ele não permite saldo negativo, ou seja, eu não consigo fazer lá uma reserva com saldo para gerar um saldo negativo, um consumo para gerar um saldo negativo no meu almoxarifado, ou seja, se eu tentar consumir, ele não vai deixar eu consumir porque ele vai informar que o meu saldo se tornará negativo e nós temos o saldo disponível. A diferença é atual e o disponível. O disponível é aquele -1 que eu mostrei. No meu caso, ele está -1 lá porque eu permitir o saldo disponível negativo, o que viabiliza a possibilidade de criar reservas hard e fazer compras em cima dessas reservas, ok? Então eu vou voltar lá no inventário para mostrar, mas antes disso deixa eu mostrar só mais uma coisinha aqui, que é no parte de ressuprimento. Esse buffer do tempo de avanço do processamento do inventário. Lembra que eu coloquei 7 dias lá no meu item? Se eu colocar, por exemplo, 10 aqui, isso vai somar aqueles 7 dias, ou seja, para todos os itens de inventário da organização Eagle North America, nós teremos um buffer, ou seja, seria uma reserva base de lead time, né, ou de avanço do processamento. E no caso eu vou deixar 0, mantendo o padrão do sistema. Voltando aqui para o inventário, vamos verificar se a gente já tem a nossa RC. Faltou, deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Então vamos lá, primeiro visualizar. Eu pensei uma coisa aqui que eu preciso mostrar também, tá? Então nós temos aqui, olha, nossa PR. A gente está precisando de um só, né? Nós precisamos de uma câmera só, porém ele pediu 2, porque ele tem um cálculo, ele tem fórmulas de ressuprimento. Eu não vou entrar nesse vídeo no detalhe das fórmulas de ressuprimento, mas em breve farei um vídeo detalhado falando sobre como o máximo calcula. Aqui no caso é bem simples, ele está pegando um da reserva e um da quantidade econômica, então nós temos uma RC de 2. Aí você pode estar se perguntando por que ele gerou uma PR ou RC aguardando aprovação. Deixa eu voltar aqui para outro parênteses que eu devia ter mostrado anteriormente, mas isso eu acho importante.
abrindo a Eagle Norte América, eu tenho aqui nas opções, eu tenho opções de inventário e ressuprimento. Nós temos o ressuprimento de inventário, a criação de solicitação externa, que é nosso caso, a gente está comprando de um fornecedor externo, ele gera requisições de compra não aprovadas, que foi o que aconteceu, que eu mostrei agora. Mas eu poderia gerar as RCs já aprovadas ou poderia já gerar as ordens de compra não aprovadas ou aprovadas, tá? Tá naquela mesma telinha do buffer lá, eu acabei pulando isso daqui, mas é uma informação bem importante. Existem formas de automatizar, de você usar RC, usar OC, um processo automático, seja através de workflow, seja através de uma tarefa cron. A Máximo Com trabalha muito com isso. Se você quer automatizar o seu processo, entre em contato conosco que a gente pode te ajudar. Então eu vou agora na opção do inventário de novo, não deixa eu ir direto aqui na compra, nas RCs, e eu vou aqui na minha ordem de serviço e deixa eu ver a minha RC aqui, fazendo um processo bem manual, 1079 para esse, e nesse daqui nós temos a RC 1078. Então eu coloco aqui, ó, 1078 e a 1079, todas as duas geradas automaticamente pela Crontask de ressuprimento. Vamos aprovar as duas, uma que nós estamos falando dos pneus Goodyear, na moeda dólar, temos todas as informações necessárias para aprovação aqui, o custo que vem do fornecedor, imposto, ordem de serviço, isso aqui é bem importante, olha, ordem de serviço 1377, que é essa OS aqui, ela vai ser comprada e debitada diretamente nessa ordem de serviço, então vamos aprovar. E falando de processo manual, eu vou selecionar a ação, criar OC. Lembrando que eu acabei de mostrar na organização a forma de criar OC diretamente, mas também existem formas de automatizar esse processo. Então, fazendo o nosso passo manual, numeração automática, OC 1104, cliquei OK. A minha ordem de compra ela está gerada, ok? Aqui ó, já tem OC e a linha dela equivalente à linha da minha requisição. Então eu vou passar para a próxima, que é a 1079, e vou fazer a mesma coisa. Olha só que interessante, aqui nós não temos nenhum preço de compra, então está com Unit Cost 0. Eu vou colocar, vamos dizer que eu sou o responsável pelas compras de análise de preço, então eu vou pôr manualmente aqui e vou salvar o meu registro. E verificando aqui, ó, debitar almoxarifado central. Então o custeio será no almoxarifado. Vou fazer também a aprovação. E a mesma coisa que eu acabei de fazer, criar a ordem de compra, numeração automática. Então temos 1104 e 1105. Nós temos as duas OCs criadas. E eu vou em compra, ordens de compra e eu procuro as duas, 1104 e 1105. O processo aqui é o mesmo, eu preciso aprovar a OC, que é a minha ordem de compra. Um detalhe muito importante é que, naturalmente, uma ordem de compra, né, para quem trabalha com esse tipo de processo, sabe muito bem que você não consegue aprovar uma OC sem uma empresa, sem um fornecedor. Então nós já temos essa informação que veio da RC, assim como todos os detalhes da linha, débito e tudo que a gente precisa, tudo veio da RC. Eu não preciso mexer nada aqui no nosso caso, tá? Então eu vou aprovar a 1104 e vou fazer a mesma coisa com a 1105. Também vou aprovar a 1105. Ok, agora eu tenho as minhas duas OCs aprovadas. O que falta agora? Receber, certo? Eu comprei, estou agora recebendo os meus materiais aqui na aplicação de recebimento. Eu vou fazer a mesma coisa, eu faço recebimento em cima das ordens de compra, então eu vou primeiro na 1104, o processo mais simples que eu vou ser bem objetivo, pois esse aqui não é o foco do vídeo, também temos vídeos de recebimento aqui no nosso canal. Eu vou selecionar os itens pedidos, teremos apenas um para essa requisição, né, para essa ordem de compra, na quantidade 2, eu já clico OK e salvo. Não tem necessidade de inspeção, pois meu item não está configurado para exigir uma inspeção, que poderia ser parte do seu processo. Vamos agora para a 1105 e fazer a mesma coisa, selecionar itens pedidos, marco essa caixinha e clico, lembrando que eu estou recebendo dois também, né, dos dois itens, tanto do pneu quanto da câmara, por causa da quantidade calculada lá no ressuprimento. Então, mesma coisa, inspeção completa,
clico em salvar. Agora eu vou voltar aqui no meu inventário. Eu quero conferir aqui, ó, inventário, né, no módulo de mesmo nome. Vamos conferir. Agora nós temos o saldo atual de 2, uma quantidade disponível de 1, simples, porque nós temos uma reserva hard que já está protegida ali para aquela OS, tá? Então eu tenho 1 disponível para usar, né, uma quantidade disponível para usar em uma outra ordem de serviço, ou seja, uma peça a mais. Então nós temos aqui completinho já. Agora eu preciso mostrar a ordem de serviço. Eu vou recarregar o meu registro, porque eu quero te mostrar o que aconteceu aqui na guia utilizados. Eu copio o meu código e jogo aqui na localização só para recarregar, porque agora nós temos o utilizados. Você vai ver aqui nos materiais que nós temos apenas os pneus. Por que nós temos apenas os pneus? Lembrando que ele é uma emissão direta. Lá no planejamento, né, só recapitulando, 2 pneus de emissão direta. E isso significa que no recebimento o custeio já foi associado a essa ordem de serviço e o material já foi entregue para ser utilizado na substituição. Basicamente é isso sobre a emissão direta no máximo, mas ainda falta um pequeno passo, né? Falta a gente fazer o consumo da peça na nossa câmara de freio. Por quê? Eu tenho que custear na minha ordem de serviço. Eu vou usar, eu custeio aqui. Vamos supor que eu decidi não utilizar porque no final das contas não precisou. Acabou, eu vou seguir minha vida com o processo da ordem de serviço. Aproveitando, colocando aqui ela em andamento, né? Vamos dizer que o trabalho está ocorrendo. Então, ela está em andamento e agora eu posso fazer o quê? Eu posso clicar em nova linha e preencher manualmente, não só esse item que está no meu planejamento, mas algum item eventual que eu precisei utilizar, né, que não estava planejado, eu posso usar aqui também. Mas eu vou fazer o seguinte, selecionar itens reservados, lembrando que nós temos uma reserva e que é a nossa câmara de freio, uma unidade. Clico aqui no meu item, na minha caixinha, né? Eu tenho que selecionar ele, clico OK. Ele adicionou a minha linha da câmara de freio. Nós estamos recebendo a partir do almoxarifado central, que está com saldo de 2 e quantidade disponível de 1. Então a gente vai salvar o registro, mas antes disso eu preciso colocar uma conta de débito. Também pode ser automatizado esse processo no seu sistema, né? Nunca canso de dizer que a gente também faz esse tipo de atividade. Agora eu vou salvar o meu registro e é isso, nós temos o consumo. Vamos voltar aqui no inventário, fazer a mesma coisa que eu fiz com a ordem de serviço e recarregar o meu item. Recarreguei meu item, olha só o saldo, saldo 1. Já ocorreu a dedução do meu saldo, né? E eu tenho aqui no meu inventário a opção de visualizar as transações desse inventário aqui. Olha só, nós tivemos recebimentos e transferências, eu tenho todas as informações de histórico, emissão e retorno. Olha só, eu acabei de fazer a emissão na ordem de serviço 1377 e você tem todas as informações relacionadas a essa transação. Então você tem no máximo rastreabilidade total de tudo que é feito, tá? Então você tem um controle bem profundo, bem extensivo, inclusive há um recurso de auditoria, também temos um vídeo aqui no canal para você colocar um controle de alteração em cima de atributos ou campos no seu sistema. Confira aí esse vídeo também que é bem interessante. Aqui no acompanhamento de ordem de serviço, podemos visualizar aqui, mais uma vez, não vou entrar no detalhe, temos um vídeo sobre isso, onde eu mostro aqui os custos. Ó. Aqui tem um comparativo dos custos estimados e dos custos efetivos, que foi exatamente igual ao meu planejado, né? O que é um caso raro, mas ilustrando aqui essa ordem de serviço serve bem como um exemplo. E com isso eu posso concluir. Só mais uma coisa, né? Nós temos esse cara aqui, olha, visualizar a disponibilidade do item. Reserva, a reserva sumiu porque já foi consumida. Eu consumi toda a minha reserva, então não temos mais uma reserva ativa. Agora eu clico no botão alterar status aqui, concluído. E aí eu posso ou fechar manualmente essa ordem de serviço, ou eu posso também criar uma rotina, por exemplo, fechar a cada 30 dias, que a gente cria um registrozinho chamado uma escalation ou escalação para fazer esse tipo de atividade. Eu acho que é isso, não
tenho nada na cabeça aqui que eu possa te mostrar agora que seja pertinente a esse assunto. Eu espero que tenha sido esclarecedor e, como eu disse no início do vídeo, a Máximo Com é especialista nesse sistema. A gente faz qualquer coisa relacionada a ele. É lógico que dentro dos processos esperados da manutenção, né? Então a gente também aconselha, a gente sugere, nós trabalhamos com base na ISO 55000, então nosso trabalho ele existe para que você possa aproveitar eu iria dizer o máximo para tentar evitar o trocadilho, mas é isso mesmo, né? Para que você possa aproveitar melhor possível o seu sistema. Entre em contato conosco se você tem dúvida. Como eu disse, nós temos treinamentos onde a gente fala sobre isso tudo, né? Sobre qualquer aspecto do sistema. E eu espero de verdade que você tenha tirado proveito e até o próximo vídeo. Um grande abraço!